Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 28 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima. Vamos deixar a oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder ler a sua palavra, que é viva e eficaz, mais uma vez. Senhor, que as pessoas que porventura vão assistir esse vídeo, ouvir até o vídeo, que possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e possam dizer assim: poxa, tudo isso é verdade, tudo isso que eu ouvi falar de Jesus é verdade mesmo. Possa dedicar sua vida a Ele, seus talentos, seus dons, dizimar na igreja, ofertar, se batizar nas águas, confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, confessar seus pecados, se arrepender, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aqui fazer a leitura do capítulo 28 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. É um capítulo extenso, realmente, e aí nós vamos fazer a leitura do capítulo 28. Diz assim: o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Isaías 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Isaías 28, 2. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas, que transborda violentamente, derribará por terra. Isaías 28, 3. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Isaías 28, 4. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão o engole. Isaías 28, 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. Isaías 28, 6. E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Isaías 28, 7. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Isaías 28, 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Isaías 28, 9. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Isaías 28, 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 11. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Isaías 28, 12. Ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías 28, 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Isaías 28, 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Portanto, dizeis: fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio
e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Isaías 28:17. E regrarei o juízo pela linha e a justiça. Pelo prumo e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Isaías 28:18. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Isaías 28:19. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Isaías 28:20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Isaías 28:21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se dará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Isaías 28:22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas línguas se não façam mais fortes, porque já ouviu o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Isaías 28:23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Isaías 28:24. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Isaías 28:25. Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Isaías 28:26. O seu Deus me ensina e o instrui acerca do que há de fazer. É verdade. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Isaías 28:27. Porque a ervilhaça não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça e os cominhos com um pedaço de pau. Isaías 28:28. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavalos. Isaías 28:29. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Maravilhosa essa palavra esse final de Isaías. Bem, desse capítulo 28. Bem, agora vamos ver quais são os comentários que existem no capítulo 28. O primeiro comentário diz respeito aos versículos de 1 a 13. Então, nós vimos que foram 29 versículos aqui em Isaías. Então, de 1 a 13. Os líderes inebriados do povo de Deus são condenados. Efraim é outro nome para Israel, o reino do norte. A coroa da soberba costuma ser interpretada como a cidade de Samaria, situada numa coluna. A cidade de Samaria foi tomada pelos assírios em 722 a.C. A verdadeira coroa do povo de Deus é o próprio Senhor, versículo 5. Naquele dia, é uma expressão escatológica que se refere ao futuro glorioso, em que o Senhor dos Exércitos seria uma coroa eterna de glória
para os restantes do seu povo. Versículo 5. Os sacerdotes e profetas em pecado não eram mais capazes de conduzir o povo do Senhor. Versículos 7 a 3. Uma vez que os líderes do povo de Deus se recusaram a ouvir a mensagem do Senhor em sua própria língua, o Senhor lhes falaria na língua dos assírios. Versículo 11. Agora, com relação aos versículos de 14 a 22, diz assim: Isaías se dirige aos líderes políticos de Jerusalém que estavam em busca de alianças estrangeiras, crendo que estas os protegeriam da calamidade. Versículo 5. Mas o julgamento sobreveio à nação. A fé é um elemento chave da pregação de Isaías. O julgamento de Deus sobre o seu povo é predito. Versículo 20. E agora, com relação aos versículos de 23 a 29, são 29 versículos, diz assim: Isaías propõe uma parábola sobre um lavrador que trabalha com sabedoria. O lavrador sabe quando arar o solo, quando e onde plantar a semente. Ele cultiva, planta e colhe em harmonia com os ciclos da natureza. Por certo, então, Deus conhece as necessidades do seu povo em cada fase específica da sua existência. Amém, aleluia, glórias a Deus. Ele sabe quando precisam de disciplina e quando essa disciplina cumpriu seu propósito supremo, a salvação do seu povo. Amém, aleluia, glórias a Deus. É tão lindo esse versículo, esses versículos finais aqui de Isaías. Eu até vou ler de novo, diz assim, ó. Podem inclinar os ouvidos e ouvir a minha voz, não atendei bem e ouvir o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo o dia a sua terra? Não, é antes assim, quando já tem grandado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca, e semeia comigo. Ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Ou o seu Deus ensina e o instrui acerca do que há de fazer. É por isso que a mulher sabe fazer crochê, que o homem sabe fazer construções, que aquela pessoa que sabe fazer doces, prepara doces maravilhosos, aquela que sabe costurar, costura maravilhosamente, aquela que não sabe também aprende, mas quem instrui tudo aqui, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Como construir uma aeronave, como construir um transatlântico de mais de 10 andares, como construir uma bicicleta, um computador, um celular. Tudo isso o homem instrui. Deus instrui o homem, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Mas o Senhor não instruiu como criar a vida, como criar um grão de feijão, como criar uma fruta abacaxi, como criar um gato, como criar um ser humano, como criar um bebê na barriga de uma mulher. Então, o seu Deus ensina e instrui acerca do que há de fazer. Claro, o que Deus permite que o homem faça. Outras coisas, seu Deus nunca vai permitir que nós façamos. Muito lindo mesmo. Lindo demais. E agora vamos passar para aquele segundo momento, quando nós fazemos a leitura daquelas devocionais da Elizabeth Georgia. Vamos completar, se Deus permitir, toda essa Bíblia, porque são reflexões maravilhosíssimas. E agora vamos ver a reflexão que está, a última que nós lemos foi a que está na página 357. Nós lemos ontem, se não me engano, o último encontro foi ontem. Então, é uma palavra maravilhosíssima. Foi a sabedoria divina. Está aqui na página 357. Lembra que nós lemos? Então, olha, hoje nós vamos ler a 358, a devocional de Elizabeth Georgia, denominada Tempo de Agir.
Então, como sempre, essas devocionais são maravilhosíssimas. Então, vamos ver qual é a mensagem, qual é a passagem bíblica que ela se inspira. Ela hoje está inspirada aqui. Essa passagem está inspirada em 1 Samuel 25:18, que diz assim, ó, 1 Samuel 25:18. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e os pôs sobre jumento. Eita, quanta coisa gostosa aqui. Interessante, não é isso? Então, tempo de agir. Está aqui na página 358, vamos ler. Diz assim, ó, como ele pôde fazer isso? Como meu marido pôde dizer não a Davi? Talvez a fiel Abigail tivesse pensado coisas assim. Seus leais servos, que também não conseguiam acreditar no que Nabal, o marido de Abigail, tinha feito, avisaram-na que seu lar estava em perigo. Os homens de Davi estavam famintos. Seus mensageiros vieram em paz e trataram os servos de Abigail com respeito quando pediram comida. Em vez de despachá-los, Nabal deveria tê-los ajudado, porque todos sabiam que o poderoso guerreiro Davi era capaz de aniquilar tudo que estivesse em seu caminho. Deus concedeu a Abigail sabedoria para o bem de todos os de sua casa, inclusive do arrogante Nabal. Abigail apressou-se, com a ajuda dos servos, levou a Davi o alimento de que ele necessitava: pão, vinho, carne, trigo, frutas e bolo, em quantidade suficiente para ele e seus homens. Abigail pediu mais uma coisa àquele homem poderoso, que poupasse a vida de seu marido e de seus servos. Quando surgem as crises, devemos agir como Abigail, com sabedoria. Louve a Deus porque Ele nos concede tudo o que necessitamos para viver como cristãos. Amém, aleluia, é verdade. E a oração dela: Senhor, peço sabedoria para que eu possa agir conforme a tua vontade. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, então agora nós vamos ler aquelas letras daqueles hinos que estão aqui na outra Bíblia. Certo? Então, sim, aqui nessa devocional que nós lemos, tem uma coisa interessante. Diz aqui, olha, que entre os alimentos que Abigail levou para Davi, tinha aqui, olha. Olha que coisa gostosa. 5 medidas de trigo tostado. Imagina que coisa gostosa deve ser. Agora aqui, ó. 100 cachos de passas. O que é cachos de passas? Não é isso? Então, quando a gente fala cachos, a gente pensa cachos de uvas, não é isso? Mas eu morei alguns anos em Lisboa e uma determinada tarde eu estava estudando lá na biblioteca de Odivelas e eu fiquei assim em pé do lado assim de um muro de uma casa que ficava ao lado da biblioteca e eu percebi que existiam passas que estavam nos cachos das uvas. As uvas tinham secado ali no cacho e não tinham sido retiradas. E realmente eu vi lá em Lisboa um cacho de passas. Foi algo impressionante que eu nunca tinha visto na minha vida, nem imaginava que pudesse existir. Então, realmente aqui, ó, como ela fala, cacho de passas, são as uvas que secam no próprio pé, lá no pé da uva. E aí, retiram, né, não sei se o termo correto é esse, pé de uva. E aí, o que acontece? Elas ficam ali, se transformam em passas ainda presas nos cachos. É coisa interessante. Bem, agora vamos lá. Nós já lemos vários hinos. São muitos, mas estamos
passando lá pelos 300. E são 935, desculpa, 693 livros. Então, nós estamos mais da metade. Hoje nós vamos ler, a princípio, 343. Diz assim: abre o coração, ó pecador. São 5 estrofes e um refrão. Ó pecador, que não tens luz, abre o coração, aceita hoje o bom Jesus. Abre o coração. Quem sinto bater no meu coração? Jesus diz: abre sem tardar o teu coração. Desculpa. 2. Tu que almejas salvo ser, abre o coração, a paz de Deus em obter, abre o coração. Refrão. Quem sinto bater no meu coração? Jesus diz: abre sem tardar o teu coração. Estrofe número 3. Que meiga voz escutas já, abre o coração, Jesus tua alma salvará, abre o coração. Refrão. Quem sinto bater no meu coração? Jesus diz: abre sem tardar o teu coração. 4. Sim, hoje vem em Cristo, crê. Abre o coração no amanhã que vai haver, abre o coração. Refrão. Quem sinto bater no meu coração? Jesus diz: abre sem tardar o teu coração. Estrofe número 5. Ouvindo a voz do bom Jesus, abre o coração, ó vem depressa. Vem pra luz, abre o coração, assina PLI. Agora, um amigo entre os lírios, é o 344. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo e centro dos males, vê-lo no céu com os anjos enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Estrofe número 2. Hoje te busco, ó vem revelar-me a luz divina. Onde estás, meu Jesus, com teu rebanho? Vem já e levar-me para o rio que vida produz. Refrão. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Estrofe número 4. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Assim Noemi. Refrão. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ok? E para finalizar, o 345 diz assim: ó, tenho gozo. São 4 estrofes. Primeiro, ó, tenho gozo no meu coração, também a vida e santo fervor, pois Cristo me deu a real salvação e a certeza do reino de amor. No mundo nunca irás conhecer o gozo santo do meu Salvador, que já desfruta, sim, tudo o que crê e vive sempre repleto de amor. Louvemos juntos o Rei de Israel, por sua graça que nos dá vigor, pois ele esconde o crente fiel em suas asas de paz e amor. 4. O Pai eterno, seu povo selou, com a promessa do Consolador. Oh, foi de graça que Deus me salvou, por seu imenso e santo amor. Assina a PLN. Veja quantos hinos esse autor, essa autora, escreveu. Desses 300, pelo menos aí uns 200 que nós lemos, é de autoria de PLN. Bem, então vamos agora agradecer a Deus e por esse momento maravilhoso e com oração também. Então, Senhor, encerramos o capítulo 28 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ler a Tua palavra mais uma vez, que é viva e eficaz. Senhor, muito obrigado. Senhor, nesse dia de hoje nós pedimos, Senhor, pela vida das pessoas que estão enfermas, doentes, que estão com a alma abatida, que estão na angústia, na depressão,
que estão escravizadas, Pai, não conseguem se libertar para encontrar paz, a felicidade. Especialmente, Senhor, nós pedimos por essas pessoas. Liberta mesmo, Senhor. Liberta, cura, transforma, salva. Ô, Senhor, tira mesmo da gaiola. Ô, Pai, em nome de Jesus. Senhor, também nesse dia de hoje pedimos que o Senhor guarde, Pai, com os seus anjos, nossos pastores e pastoras, suas famílias, seus filhos, toda a família, nossos pastores e pastora, guarda, Senhor, onde eles estiverem, de todas as denominações, livra de todo mal. Pedimos pela nossa família, toda a nossa parentela, irmãos, irmãs, filhos, tios, tias, sobrinhos, todos, Senhor, que possam ser libertos, que possam encontrar paz no coração, possam encontrar cura, e que o Senhor guarde e proteja com os teus anjos, Pai. Livra de todo mal, livra de acidente, livra de enfermidade, livra do homem mau, Senhor. Pedimos também pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Porque Ele vive. Ele quem? Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Não temas. Salmo 56:3 diz: no dia que eu temer, é de confiar em Deus. Porque Ele vive.